Cada vez que subo aqui, neste lugar, a grande angústia e o desejo do meu coração é que o avivamento do Senhor, o reavivamento do Senhor, venha sobre a sua vida como um fogo que seja irresistível para a sua vida. Amém, irmãos? Amém. E lembrando que nós podemos abandonar o primeiro amor, como acontece, porque a palavra fala isto, que esse renovar de Deus restaure esse primeiro amor na sua vida, no meu coração, que você entregue-se completamente e viva completamente o projeto de Deus para a sua vida. Esse é meu desejo nesta manhã para o seu coração. Amém? Que esta palavra faça isso com você, que desperte você. Eu estava pensando aqui antes de subir aqui, é interessante, falando de desejo, que nós estamos cantando, atrai o meu coração, o meu desejo para ti, é o inverso disto. Nós não nos bastamos com esse mundo. Você pode ver, as coisas que nós compramos, as coisas que nós fazemos, nós queremos sempre mais. Mas quando fala das coisas de Deus, está bem, está legal. Acho que cheguei a um patamar especial na minha vida, não preciso mais. Entende? Pode olhar para a sua vida e você vai ver. Pode ver, e nós chegamos a um ponto na nossa vida que nós vamos aceitando e achando, é essa mesma vida que Deus planejou para mim, que bom, eu estou vivendo. Mas quando fala das coisas desse mundo, não, eu preciso mais, eu estou investindo, eu estou dando o meu melhor. É isso que nós fazemos e quando chega para Deus, chegamos aqui, talvez você está sentado aí, nossa, que porre esse culto. Esse pastor falar de novo, ai que dureza, né? Ai, a palavra de novo, né? Em nome de Jesus. Que o avivamento caia como, o reavivamento caia como um fogo sobre o seu coração nesta manhã. Que te incendeie. E que mesmo que você não veio buscar, Deus possa revelar, abrir os seus olhos e mostrar o que realmente você precisa para a sua vida nesta manhã. Amém? Quero introduzir o sermão pensando em Mateus 16, 18. Esse não é o texto, é a introdução. Para lembrar o seguinte, Jesus dizendo, você é Pedro, disse quando ele disse que Jesus era o Cristo, quando ele diz, tu és o Cristo, Filho de Deus, então Jesus imediatamente diz assim, você é Pedro, e uma pedra, ele diz, e sobre esta rocha, que era a afirmação que ele tinha acabado de fazer, que Jesus Cristo, Pedro, pedra, Jesus, a rocha, ele diz, eu edificarei a minha igreja, e todas as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu acho demais olharmos para esse texto, olhar para a igreja de Jesus dessa forma. E eu tenho usado em num dos sermões dito o seguinte, que a igreja de Jesus é a força mais poderosa na face da terra, por isso ela nunca vai passar. Vem sistemas, vem governos, sistemas de governo, pode fazer sistemas econômicos, tudo muda, mas você vai ver, e olha os psicólogos falando, filósofos falando sobre o valor da vida, e você vai descobrir que a igreja sempre é o modelo de Deus, porque foi criado não para um tempo, foi criado para mim e para você, para a humanidade, para as nossas necessidades, por isso que ela não passa. E ver que ela é uma igreja poderosa dessa forma, porque primeiro ela é edificada sobre um fundamento inabalável, que é Jesus Cristo. Jesus é a rocha. Jesus também, a palavra de Deus é a rocha. Jesus é essa palavra viva. Também essa igreja é poderosa porque ela está sendo edificada sobre Jesus. Jesus é um fundamento inabalável. É Jesus que é o cabeça dessa igreja. É Jesus que tem poder e autoridade sobre os céus e a terra, então ela é inabalável por isso, e ela é tão poderosa que diz que as forças mais hostis, que assustam, que controlam o universo, diz que a igreja de Jesus caminha tão poderosa que o inferno se dobra diante dela. Não é a igreja na defesa, parece que muitas vezes nós estamos aqui, não vou fazer nada, vou ficar aqui, não, está dizendo que é uma igreja, que é a próxima coisa, que é uma igreja que avança com liberdade, não há nada que impeça essa igreja de caminhar, que é a igreja de Jesus. Mas eu queria que você pensasse comigo, quando fala de igreja poderosa, com todas essas qualidades, que igreja é essa? Qual é o seu nome? Onde ela está? Você conhece essa igreja poderosa que caminha dessa forma? E como é que ela avança poderosa dessa forma? Hebreus 11 fala da igreja que avança com liberdade. É só você olhar lá depois na sua casa. Na verdade, nos desafia a corrermos como igreja. Não é só nem andar como igreja. Ele fala de carreira cristã, de correr, que nós estamos numa maratona espiritual. E para mim nós estamos avançando em velocidade. É assim que a igreja avança.
E mostra como é que essa igreja chegou. Por isso que ele está citando heróis da fé. Como é que a igreja chegou até aquele dia? Ela está falando o seguinte: de homens e mulheres, heróis da fé, que tinham as mesmas dificuldades que você e eu tínhamos e temos. Diz que eram homens semelhantes a nós, mas o que eles fizeram, porque ali o texto diz, fixem os olhos de você em Jesus, não desviem. E os olhos deles estavam fixos em Deus, nas promessas de Deus. Quando você olha Abraão, no momento que ele sai, a única coisa que ele passa a viver é a promessa que Deus disse: eu farei de você uma grande nação, em você eu vou abençoar todas as nações, vou te multiplicar como você não pode imaginar. E ele diz: eu vou fazer de você uma bênção. E isso que ele perseguiu, isso que os seus filhos, Isaac, Jacó, cada um deles foi seguindo essa promessa. Você lembra que o próprio José disse: quando vocês forem sair daqui, Deus tinha dito que eles iam ficar 400 anos de escravos, e ele estava lá, ele sabia que isso aconteceria. Deus já tinha dito a Abraão, ele disse: quando vocês saírem daqui do Egito, levem os meus ossos e enterrem lá na terra que Deus prometeu. Eles viveram assim, os olhos fixos na promessa de Deus, e nada, apesar das dificuldades, apesar das situações difíceis e complicadas que cada um enfrentou, nada demoveu o coração deles dessa certeza, os olhos e o coração firmes nas promessas de Deus. E Hebreus, só para vocês verem o que diz de 11:33 a 35, 3 versículos, descreve só um pouquinho disso. Os quais, esses homens da fé, por meio da fé, subjugaram reinos, venceram os reinos, se tornaram seus escravos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo. Os homens que jogaram eles no fogo morreram queimados, e eles estavam lá naquele fogo, não sentindo nada, a não ser experimentando da presença de mais alguém com eles, que eliminou todo o poder que o fogo tinha que poderia ter sobre eles. Diz que extinguiram a violência, o fogo, escaparam ao fio da espada. E olha essa parte em amarelo, diz: da fraqueza tiraram força. Vamos falar comigo? Da fraqueza tiraram força. Diz que fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exército de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, imagina que maravilhoso, e alguns foram torturados, e olha essa parte, não aceitando o resgate, para obterem superior ressurreição. Imagino, se vocês têm resgate, vocês podem ser livres, se vocês quiserem. Não, nós preferimos morrer por Jesus e ressuscitar e experimentar o poder que Ele tem para a nossa vida. Você vê que coisa? Então você percebe que a igreja que nós estamos falando, eu queria abrir os seus olhos para isso, chamar a situação para você nesta manhã, para isso, nós não estamos, quando fala de igreja, nós estamos falando de uma instituição. A igreja também não é somente, apesar de ser isso também, não é somente um poder invisível, sobrenatural, uma coisa impessoal. E eu acredito, irmãos, que a maioria de nós, quando olhamos para a igreja poderosa, nós não paramos para pensar, e eu quero que você veja esse slide, diz assim, que essa igreja inabalável, forte e irresistível, é formada de gente frágil como eu e você. Você ouviu isto? A igreja forte, poderosa, irresistível, não é instituição, não é algo impessoal, não é somente sobrenatural. Deus planejou usar pessoas como eu, por isso eu disse força da fraqueza, usar você e eu, pessoas frágeis, para ser essa igreja. E diz assim, da fraqueza tiraram força das debilidades, tiraram força dos seus medos, tiraram forças dos seus impossíveis, tiraram forças das suas limitações. Os homens de fé, os heróis de fé, homens e mulheres que formavam o povo de Deus, são registrados, pode ver ali na igreja primitiva, a igreja está falando sobre eles, mostrando que a igreja avançava poderosa, por gente feita de carne e osso. Era assim que essa igreja ia. Pessoas que tinham medo, pessoas que tinham angústias, pessoas que tinham dor, que tinham sonhos, que tinham planos, pessoas que também tinham frustrações, mas que aprenderam a andar pela fé e abrir mão de tudo, até da própria vida, abriram mão de ser libertos, e por isso o evangelho chegou a você e a mim hoje. Por isso você e eu podemos dizer, eu sou de Jesus, a minha vida é de Jesus, eu fui comprado por Jesus. Uma pergunta a você e a mim. Como é que você e eu
membros da igreja missionária do aeroporto, podemos ser essa igreja poderosa de Jesus e igreja irresistível, avançar irresistível. Como é que nós podemos ser? Porque falar da igreja poderosa e irresistível que avança, que saca o inferno, que saqueia o inferno, que liberta as pessoas, porque diz que ele libertou dos poderes das trevas e nos transportou para o império da sua luz, que é Jesus. Mas que jeito que Jesus fez isso? Ele chega, aparece, vai lá no inferno e arranca as pessoas do poder. Não. Como é que você e eu entramos nisto? E aí é onde a gente precisa ver. O texto que eu quero me basear nesta manhã é de 1 Pedro 2, 4 a 5. Vamos ler comigo. Digam bem forte comigo. Cheguem perto dele, a pedra viva que os seres humanos rejeitaram como inútil, mas que Deus escolheu como de grande valor. Diz, vocês também, como pedras vivas, deixem que Deus os use na construção de um templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdotes dedicados a Deus, e isso para que por meio de Jesus Cristo ofereçam sacrifícios que Deus aceite. Então, apesar da igreja de Jesus ser a igreja poderosa na face da terra, ela depende de sua e da minha vida. Vamos falar juntos? Depende de sua e da minha vida. Lembra que eu disse que a igreja não é uma instituição. Nós nos perdemos. Ela também não é só um poder invisível, sobrenatural. Então, apesar de poderosa, Deus planejou, isso é plano de Deus, não é porque eu e você somos tais. Não é porque, eu sou bonzinho, eu sou legal, eu sou o cara 10, Deus olhou para mim. Não, nada disto. Continuamos sendo frágeis. Ele chega a dizer assim que nós temos um tesouro em vasos de barro. Um tesouro, algo tão valioso, protegido por nada, que somos eu e você. Quebráveis, falíveis. Mas apesar disto, Deus planejou que a sua igreja poderosa e irresistível caminharia com gente de carne e osso, e não instituição. O versículo 5, a primeira parte diz assim, vocês, vamos falar juntos? Vocês também, como pedras vivas. Todas as igrejas que eu passei, que eu pastoreei, eu tive a oportunidade, é claro, o fundador vai sempre se apresentar, né? Os fundadores chegavam e me diziam a história da igreja. Então tem lugar que a pessoa diz, aqui tem um tijolo que eu coloquei. Né? Não tem muito disso? Ou assim, a maioria desses tijolos foi eu que doei. Ou eu ajudei a colocar os tijolos. Aqui no aeroporto eu vi assim, a maior parte todos esses blocos que estão nas paredes foram feitos por nós. Né? Isso que eu ouvi de vocês. Então, aí saiu essa construção que eu acho que na época, né? E ela é bonita até hoje, mas estou dizendo, os anos lá atrás, fizeram uma linda construção. Eu acho demais a nossa igreja. Então, um presente maravilhoso para nós, né? Então, por isso, essa linda construção de tijolos que foram juntados. Mas no caso da igreja de Cristo, não são tijolos que são colocados. Desta forma. Somos você e eu que somos chamados de tijolos vivos. Por isso ele diz, você e eu como pedras vivas, no alicerce que é a rocha que é Cristo, que nós somos acrescentados. E é dito assim que nós somos pedras brutas, que vamos sendo lapidados dia a dia por Jesus Cristo, até a gente se tornar uma pedra que se encaixa para cumprir o propósito dele nessa igreja que ele está construindo. Então nós temos pedra viva porque nós temos a vida de Cristo. Então, ao invés de você colocar um tijolo nessa construção, você é esse tijolo na construção, tijolo espiritual, essa pedra viva, que tem a vida de Cristo acrescentado nesta igreja, e então essa igreja de Jesus vai sendo construída. Então, cada pessoa que se rende aos pés de Jesus, cada vez que você e eu falamos de Jesus para alguém, essa pessoa se decide, se batiza e passa a seguir a Jesus, a palavra diz que o Espírito capacita essa pessoa, ele cura, ele transforma, e diz que ele insere no corpo como ele deseja. Então ele pega essa pedra viva, que agora cada pessoa que se converteu se tornou, e ele encaixa num lugar para que essa igreja seja construída segundo o projeto de Deus, segundo o plano de Deus, e ela seja essa igreja poderosa e irresistível. Segundo, para ser a força mais poderosa na face da terra, a igreja depende da sua aproximação habitual e de associação íntima com Jesus. Então a igreja de Jesus é construída de gente, de pedras vivas,
E essas pessoas, que são as pedras vivas, você e eu, precisam estar ligadas em Jesus. O versículo 4, que eu coloquei os 5 primeiro, agora o 4 diz assim, logo no início. Vamos falar juntos? Cheguem perto dele a pedra viva, que os seres humanos rejeitaram como inútil, mas que Deus escolheu como de grande valor. O mundo rejeita Cristo. O mundo menospreza Cristo. Ele está dizendo de grande valor para nós, mas para o mundo não. Por isso que é difícil falar de Jesus. Falar de Jesus, dos princípios e os valores de Jesus, ele te chama de careta hoje, de quadrado, viver segundo ele. Então o mundo, por isso, ele se afasta. A palavra de Deus diz que Jesus é luz e o mundo não quer chegar à luz. Porque chegar à luz é mostrar as trevas que há neles. A vida errada, distante de Deus, por isso eles não querem, afastam de Deus. Mas o cristão, você e eu, ele escolheu que nós vivamos uma vida que se aproxima, que chega de Jesus. Então nós somos chamados a chegar perto. Esse chegar quer dizer que é aproximar-se constantemente de Jesus. Esse é chegar. Como é que chegar perto de Jesus? É aproximar dele constantemente. E mais ainda, depois disso, associar-se a ele intimamente. Então você e eu somos convidados, ensinados pela palavra. Cheguem até Jesus. Você, pedra viva, chegue para a rocha viva. Constantemente vá para a rocha viva. Amém, irmãos? Mas ele diz, não só vá para a rocha viva. Associe-se a ele. Atrelhe a sua vida a ele. Né? Conecte-se a Jesus. Viva conectado a Jesus. E seja essa igreja que ele planejou que você e eu sejamos. Então, o que torna essa igreja poderosa e invencível, apesar de frágeis, e o que vai tornar a sua vida e a minha forte e poderosa, é a nossa proximidade e intimidade com Jesus, não há outro jeito. Nós somos pedras vivas, chamados para andar na presença e intimidade com Jesus sempre. O mundo afasta, o mundo não valoriza, o mundo quer distância, enquanto você e eu não podemos ir nesse mesmo caminho dele. Nosso caminho é outro, é o caminho que vai para a presença de Jesus constante, e é por isso que você está nesta manhã aqui, amém, irmão? Amém. Eu quis me achegar a Deus, tá certo? Por isso você está aqui. Mas Jesus fala assim, não somente chegue perto de mim, eu quero que você se associe a mim, quero que você se ligue a mim, que você me siga, que você obedeça, que você conheça o projeto que eu tenho para a sua vida. Então é de Jesus que nós vamos receber energia espiritual para ser uma igreja invencível. Terceiro, para ser a força mais poderosa na face da terra, a igreja depende de você, de sua consagração completa para o uso de Deus. Vamos falar juntos? Depende da sua consagração completa para o uso de Deus. E esse sua é você. É você dizer, depende da minha consagração completa. Você não pode de maneira nenhuma estar conformado com a sua vida espiritual que vive hoje. Preste atenção nisto. Estou pedindo a Deus, por favor, Senhor, cura a nossa igreja. Cura a nossa igreja. Mas esse cura a nossa igreja começa da minha vida. Cura a minha vida. Começa de mim. O avivamento, o reavivamento é para mim, é para todos nós. Começa da minha vida. Senhor Jesus, não me deixa achar que eu cheguei lá. Não me deixa pensar que é só isso que o Senhor tem para mim. O que Deus está dizendo nessa manhã, meu plano para a sua vida é maior do que você está vivendo. Você está ouvindo isso, irmão? Irmã? Por isso ele chega, Abraão, está tudo legal na sua vida? Você já construiu 75 anos, tudo que você queria? Sim, eu tenho uma coisa para você. Se você desejar, estou chamando você para deixar tudo isso que você construiu e para se entregar para uma coisa, para uma aventura, para uma coisa maravilhosa para a sua vida, se você desejar. Você quer isso? Jesus está dizendo para você nesta manhã, põe o seu nome nesse lugar, ele está dizendo assim, isso que você tem, tá bom, que legal, tudo bem para a sua vida, mas eu tenho mais para você, tenho muito mais para a sua vida. Eu estou chamando você, e Deus está dizendo, estou chamando você nesta manhã, para ir mais, para ir além do que você tem na sua vida, mais profundo, de entregar-se completamente, de consagrar-se, e ouvir o que eu tenho para falar para o seu coração, e você segui-lo, e você me seguir. Eu planejei muito mais para você. O versículo 5 está dizendo assim, vós também, vamos ler juntos? Vós também, como pedras vivas, deixe que Deus os use. Amém, irmãos? Esse é o convite para o meu coração, para o seu coração. Você é uma pedra viva. Você não pode ser
uma pedra morta. Você não pode. Sem a vida você não pode. E você não é uma pedra viva por acaso. Ele diz, você é uma pedra viva. E eu te convido, deixe que Deus use. Use como um templo espiritual onde vocês servirão como sacerdotes dedicados a Deus. Essa é a grande mudança da igreja. No passado, antes da reforma, que nós comemoramos, os sacerdotes eram os clérigos, os líderes, os pastores, né? Naquela época, os padres. Mais ninguém, nem a palavra era traduzida na sua língua, você não podia ler como membro, você não podia ler a palavra de Deus, muito menos servir a Deus. Você ia lá para sentar e ouvir. Esse é o grande problema. Nós estamos indo sentar para ouvir, estamos nos esquecendo que não é o pastor que é o sacerdote. Jesus nos fez a todos sacerdotes e sacerdotisas deles. Amém, irmãos? Amém. Nesta manhã está cheio de sacerdotes e sacerdotisas de Jesus aqui neste lugar. E ele diz assim, deixe que eu use vocês nas minhas mãos. Os homens têm transformado a igreja de Jesus em instituição. É até difícil falar da igreja de Jesus hoje. De qual igreja isso é? Tá bom, a gente precisa de um lugar, de um nome. Mas a igreja de Jesus não é isso aqui. A igreja de Jesus é um templo espiritual. Ele diz, eu não habito em templos feitos por homens. Jesus não habita aqui nesse templo, irmãos. Ele vem presente quando você está presente aqui. Amém, irmãos? Ele diz que habita no seu corpo, é o seu corpo, é espiritual. Ele habita em você, você é o templo de Deus. É interessante isto, como templo individual e depois templo coletivo, esse templo maior que fazemos quando nos entregamos a Ele completamente, quando nos reunimos como igreja. Então a igreja de Jesus não é material, é feita de gente que tem nome, que sente, como você e eu. Duas palavras que eu quero destacar desse texto aqui, que acabamos de ler. Deixem, quando ele está dizendo. Deixar é uma escolha. Eu não posso deixar para você. Assim como eu não posso consertar a sua vida, né? Se chega alguém para falar comigo sobre casamento e depois ele sai bem, aí tem pessoas até, já tem assim, eu tenho sabido que o senhor tem ajudado tantas pessoas no casamento, eu queria que o senhor ajudasse minha família. Falei, posso ajudar sim. Mas eu tenho dito para eles, depois de caminhar um pouco comigo, deixa eu dizer uma coisa, sabe por que funcionou na vida dessas pessoas? Porque eles quiseram, porque eles fizeram. É igual médico. Fala assim, vai para a sua casa, está aqui a receita, eu vou te dar esse medicamento, mas ele é só por uns dias, eu quero que você faça exercício. Eu quero que você mude a sua maneira de viver e a sua maneira de se alimentar. Adivinha o que você faz? E a gente faz? Em breve a gente está lá de novo, querendo, tem mais outro remédio? A dor agora aumentou. Tem um dos médicos aqui da cidade que ele me dá livros para ler. Quando eu chego lá falando que estou com a dor em algum lugar da perna, ele falou, vai ler livro, pastor. Lê esse livro aqui, por favor. É isso que ele está dizendo, ele é demais nesse sentido. Qual é a grande questão? Então, é uma escolha. Ninguém pode fazer por você, é só você. Então, que escolha é essa? Deixar o quê? Que ele fala, deixe que Deus faça o quê? Você deve deixar o quê? A outra palavra é use. Ele está dizendo assim, você, ouça isso, você e cada um de nós somos parte essencial do projeto de Deus. Deixe que Deus use, é o sentido de que a sua vida seja um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Amém, irmãos? Amém. Não é usar para você mesmo. Não é para mim. Eu não estou aqui falando hoje por causa de mim. Qual é a minha angústia? A sua vida é a minha angústia. A minha vida é a minha angústia, mas acima de tudo aqui eu estou chamado para viver a angústia, para que quem sabe o seu coração também se angustie e deseje Deus. Deixe que Deus use. Em outras palavras, deixe que Deus cumpra o propósito que Ele tem em e através de você. Deus tem um propósito. Ele não chamou você para sentar nesse banco. Ele não chamou você para virar um crítico da igreja, dos irmãos. Não gosto disso, não gosto daquilo, não gosto daquilo outro. Ele te chamou para o seguinte, ser um servo. Essa igreja só tem lugar para servo de Jesus. Eu vou mudar de chamar vocês de líderes de grupos. Vocês são servos de Deus à frente dos grupos. Amém? Porque o líder, bem, fez isso, fez aquilo, fez... Não, o servo, estou aqui para servir. Quem quiser anda comigo para servir. É isso que Jesus faz. Vamos servir. Servir uns aos outros. Jesus nos chamou para isto. Então deixe que Deus use você como um instrumento nas mãos dEle. Você é tudo que Deus planejou para você? Você está contente com a sua vida?
Se você disser que está contente, eu vou pedir que Jesus tenha misericórdia de você e abra os seus olhos, porque não pode estar. Você não está contente com as outras coisas? Eu não estou contente com a escola do meu filho, eu acho que podia ser melhor. Não estou contente com o meu salário, eu acho que eu podia ganhar mais. Eu preciso estudar mais, eu acho que eu posso aprimorar na minha área. Minha empresa precisa expandir mais. Nossa família precisa viajar mais. E nós estamos o tempo todo, quando fala de Deus, estou cansado, não é igual a casa da criança, estou comprometido. O de Deus sempre vai, né? Mesmo que eu identifiquei, né, pastor Rodolfo, que a moeda não era mesmo, né? Mas eu faço de conta que foi aquela. É assim que nós somos. Deus deseja te usar, terceiro dedo nesse ponto é que Deus deseja te usar na construção de um templo espiritual, a sua igreja, onde você será sacerdote ou sacerdotisa, sem reserva, sem coração dividido, exclusivo e exclusiva dele. Amém, irmãos? Jesus disse para você nesta manhã, tem um projeto mais profundo para a sua vida. Quero que você seja sacerdote meu, sacerdotisa minha, para oferecer sacrifícios ao Senhor. Amém? Quarto, para ser a força mais poderosa na face da terra, a igreja depende, vamos falar juntos, depende de você oferecer sacrifícios aceitáveis a Deus. Quando eu estou falando de sacrifícios aceitáveis, significa que tem sacrifícios que Deus não aceita, que Deus não quer. Existem sacrifícios que nós fazemos e tentamos levar para Deus e Ele rejeita. Eu só vou ler, não está lá no telão, só para você saber. Amós 5, 21 a 25. Você pode conferir depois. Amós 5, 21 a 25. Deus diz o seguinte: eu odeio e desprezo as suas festas religiosas, ele diz. Os eventos que vocês fazem eu detesto, ele diz. Eu não suporto as suas assembleias solenes, não suporto suas assembleias solenes, seus cultos, mesmo que vocês me tragam holocaustos e ofertas de cereal, isso não me agradará. Mesmo que me tragam as melhores ofertas de comunhão, não darei a menor atenção a elas. E o versículo 23, ele diz assim: afastem de mim o som das suas canções e a música das suas liras. Ouviu isto? Nem o seu louvor, nem a sua adoração eu quero receber. Afasta isso de mim, não venha na minha presença. Eu acho que a gente fica pensando que Deus está pedindo, pelo amor de Deus, para a gente servir a Ele. Nós não entendemos isso. Ele falou assim, não venha de qualquer maneira na minha presença. Sabe a indignação dele? Ele falou assim, quando você vir me servir, oferecer qualquer coisa para mim, você vai lá e pega o primogênito dos seus animais, e pega o melhor que tem e me traga. Mas irmão, depois que você matar um carneiro, um boi e levar, você sabe se esse animal tinha defeito? Você entregar lá a carne para ele, você sabe se ele tinha defeito? Não sabe, né? Eu imagino que eles faziam isso. Então ele falou assim, vocês pegam o pior que vocês têm, o que é manco, o que é cego, o que é doente, e vem e sacrifica para mim. Eu não quero. Você daria isso de presente para alguém? Já imaginou? Chegar aqui no prefeito da cidade, eu vim trazer um presente para o senhor. Traz lá um boi cego, manco. E nós achamos que nós podemos chegar diante de Deus com a nossa vida do jeito que é, o crente que nós achamos que somos. Estou bem, está legal. E nós vamos oferecendo essas coisas que Deus não quer. E ele falou, para, quem disse que eu quero isso? Se eu quisesse, eu faria assim, todos os bois, todos os sacrifícios seriam meus. Você acha que eu vivo disto? Eu vivo de outra coisa. Então, a nossa presença, eu quero chamar sua atenção assim, ao seguinte, nós precisamos fazer uma revisão do que nós oferecemos para Deus. Preste atenção. Faça uma revisão do que você oferece a Deus. Faça uma revisão de como você chega na presença de Deus. Você e eu precisamos ter certeza de que o que nós estamos trazendo nas nossas mãos, a nossa vida, realmente Deus queira. Ele não diga, lá vem ele de novo. Com aquele mau cheiro espiritual. Com as suas ofertas podres. Eu não quero. O versículo 5 diz assim, onde me baseio. Vocês também, como pedras vivas, deixem que Deus os use na construção de um templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdotes, dedicados a Deus. Lê dessa parte em diante comigo. E isso
para que por meio de Jesus Cristo, olha o que está em amarelo, ofereçam sacrifícios que Deus aceite. Não basta oferecer sacrifícios. Você é um sacerdote e uma sacerdotisa dedicados a Ele. A função de um sacerdote é oferecer sacrifícios. Se você não é sacerdote, não tem como oferecer. Todos somos. E não basta oferecer sacrifícios. Existe o verdadeiro sacrifício. Existe o que Deus deseja e que Ele espera de você. E que excede a qualquer sacrifício. Quem descreveu isso? Que sacrifício é esse? Salmos 51, 16 e 17. Eu quero que você leia bem forte comigo. Não te deleitas em sacrifícios, bem forte, e nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. É o salmista Davi dizendo, é o rei Davi. Se fosse isso que o Senhor queria, Deus, meu Pai, falou assim, com a riqueza que eu tenho e o poder que eu tenho aqui, de rei, eu poderia trazer qualquer sacrifício e fazer o maior holocausto nesse lugar de sacrifícios para ti e oferecer. Se fosse isso que te agradasse, se fosse isso que o Senhor se deleitasse, eu faria. Mas a conclusão que ele chega, o versículo 17, aí Deus é maravilhoso. Porque Ele não pede nada que você não possa oferecer. Tudo que Ele pede e espera de você, você e eu podemos. Veja o que o versículo 17 diz, vamos ler bem forte ao Senhor. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito, a Deus não desprezarás. O coração contrito está dizendo, um coração que é verdadeiramente arrependido. Esse é o coração contrito. É um coração que não justifica. É um coração que não dá desculpa. Não tenho. Errei mesmo, eu pequei. Não, eu cheguei atrasado pelo seguinte, é que não deu. Não, eu não ensaiei, sabe por quê? É que é o seguinte, a vida é corrida. Eu não pude vir na igreja ou no ministério, sabe? Não tem desculpas para Deus. Por isso que eu mandei hoje de manhã para vocês, irmãos e líderes, avisa os irmãos da igreja que domingo é do Senhor. Dai ao Senhor o que é do Senhor. Se você quer que a sua vida vá bem, não inverta o processo. Não brinque com Deus. Esse é o sacrifício aceitável. Um coração totalmente quebrantado, um coração totalmente arrependido, que não tem desculpas. Então, depois de oferecer esse sacrifício que é aceitável a Deus, aí você pode dar o seu dízimo, você pode dar a sua oferta, pode exercer o seu ministério, pode exercer o seu dom, mas só depois de oferecer o verdadeiro sacrifício que Deus espera de você. Lembra que nós estamos falando de uma igreja forte e poderosa, que ela é forte e poderosa porque você é forte e poderoso. Uma igreja fraca e que ela se dobra é porque você e eu estamos nos dobrando todos os dias às vontades pessoais deste mundo, e por isso ela se torna uma igreja resistível, uma igreja que envergonha e não uma igreja que avança, mas uma igreja que se esconde. Uma igreja que se esconde, que procura seus lugares para esconder e não perceber, nossa, me encontraram aqui, não eram para me encontrar. Por último, para ser a força mais poderosa na face da terra, a igreja, depende de você sujeitar-se completamente a Cristo. Vamos falar? Depende de você sujeitar-se completamente. Jesus disse assim, sem mim, vocês não podem fazer nada. Nós achamos que podemos. Você fala, quando a gente acha? Quando eu levanto cada dia e conduzo minha vida, sem fazer uma oração. Estava ali, Senhor, no momento da oração, me quebrantando e clamando ao Senhor. Mas, irmãos, vai ser difícil você realmente fazer uma oração aqui e você louvar aqui, se a sua vida não é uma vida de oração e louvor, viu? Só te avisando. Por isso que a gente vai precisar cada vez mais, e aí eu tenho cuidado com isso. Quando eu peço para os líderes, peça que a igreja cante, porque aqui a gente só deve facilitar. Mas o louvor que Deus quer ouvir é dos sacerdotes e sacerdotisas, de todos nós, amém? Nós não temos uma equipe de animadores, e eles não são, graças a Deus. Tenho orado para Deus realmente santificar essas vidas. Falando isso, estou contente que você está de volta, viu, Mateus? Que bênção. Isso aí, né? Ele falou, pastor, eu quero fazer aquilo que Deus está pedindo para mim, por favor, me ajude. Amém? Está aqui é a sua casa, eu disse. Deus vai usá-lo aqui, quer usar. Que bom que está de volta. Mas é isso que Deus quer.
E que Deus santifique a vida de cada um. Estava vendo aqui no domingo, estavam dirigindo, de repente o João desaba a chorar aqui pela presença de Deus. Irmãos, estou cansado de ver gente, aleluia, né? Está lá tocando aleluia, olhando para a terra, para o céu, sei lá, para aquele lugar, não tem adoração. Começa aqui de cima. Pede para sair, irmão, por favor. Sabe? Como é que a gente vai adorar? Como é que a gente vai orar ao Senhor na hora da oração? Ó Deus, eu abro meu coração, eu rasgo. Senhor, chegar na sua presença está meio complicado, faz tempo que a gente não se vê, né? Vou falar o que para o Senhor. Sabe aquele negócio quando você não conhece a pessoa, você olha, né? Aí a gente quer que você adore, ore, não dá, pode pular aqui na frente, plantar bananeira aqui. Sem mim, vocês não podem fazer nada. Jesus disse assim, todo ramo que está ligado em mim, esse produz. Isso é vida. Todo galho desligado de mim está morto. Apesar de ser galho. Apesar de chamar de videira. Mas desligado você não vai. Eu preciso me sujeitar completamente a Jesus. Você e eu precisamos. Deixa eu dizer uma coisa, irmãos. Esse templo físico aqui, material, em si mesmo ele é um templo morto. Ouça isto. Ele não tem vida em si mesmo, ele não fala, ele não sente, ele não adora, ele não pensa, não anda, não se relaciona, não testemunha, não ora. Você está entendendo isso? Agora aqui, no templo vivo, está cada um de vocês sacerdotes de Jesus. Amém? Amém. Pedras vivas, ele diz, que tem vida, que fala, que sente, que adora, que pensa, que deseja, que anda, que relaciona, que testemunha, que ora, que expressa a glória de Deus, que glorifica a Deus. Ele diz, essa é a igreja de Jesus. Essa é a igreja que avança. Essa é a igreja irresistível que Jesus te chama. Mas irmãos, se nós vivermos uma vida espiritual medíocre e não buscarmos mais a Deus, e não nos comprometermos, e não entendermos que essa igreja que avança tem carne e osso, tem o seu nome, que essa igreja, você é um sacerdote, uma sacerdotisa. Se você não entender isto, para oferecer sacrifícios que agradem a Deus, que você não entendeu, que Ele está dizendo, cheguem para mim, cheguem até mim, liguem as suas vidas à minha, e deixa eu usar vocês. Pastor Gustavo, nesse momento, e Letícia estão lá em Cianorte. A igreja de Jesus não é aquele templo. A igreja de Jesus foi os dois que foram para lá. Amém, irmãos? Essa é a igreja de Jesus. Lá no Japão, o Rodrigo, a Cristina e a sua família que nos ouvem agora, é a igreja de Jesus que foi. Não é instituição, igreja missionária. Foram vidas de carne e osso. É isso que ele está dizendo. Você é a igreja de Jesus que está todos os dias, em todos os lugares. Amém? Só que essa igreja está limitada à vida que você vive. A quem você é. A quem eu sou. Como nos comportamos. Como vivemos. Como estamos atrelados a Cristo. O quanto nós entendemos que a nossa vida foi chamada para ser, a igreja é a força mais influenciadora na face da terra, não há outra. O homem, em toda a sua inteligência, pode fazer o que quiser, nunca vai conseguir uma instituição que tenha o poder que a igreja tem. Que tenha a capacidade que a igreja tem. O mundo sempre vai transformar as pessoas por fora. E Jesus nos transforma por dentro. Você pode dar comida, você pode dar educação, mas quando você der Jesus para a pessoa, comida e educação ele vai atrás. Não é que nós não vamos dar. A hora que está faminto a gente dá. Mas a hora que ele conhece a Jesus, a vida transforma. Jesus se compromete a cuidar dele, daquele dia em diante. A igreja muda tudo. A palavra de Jesus muda tudo. Jesus muda tudo. Meu convite para você nesta manhã é exatamente esse. Veja lá o slide 22 para mim. Vamos ler juntos. Será a sua vida poderosa que fará a igreja de Jesus poderosa e invencível. Amém? Eles foram homens e mulheres, heróis da fé, que tiraram força da fraqueza. Você e eu somos frágeis, é verdade. Mas na dependência completa de Jesus, nós somos essa igreja poderosa e invencível,
que liberta as pessoas do inferno, traz das garras de Satanás e traz para o reino de Jesus. Então a igreja de Jesus foi chamada para ser essa força poderosa e influenciadora na face da terra. Essa igreja é você. Amém? Amém. Então eu termino com essa pergunta: como está a sua vida? Já basta? Tá bom como está? Jesus te fala nessa manhã, como Deus falou para Abraão: deixa tudo, vem e vai para onde eu vou te enviar. E por favor, eu não estou falando de missões lá, outro país, deixar ser pastor, nada disso, isso está junto. Mas Jesus está dizendo assim: sai dessa vida que você está agora e deixa eu conduzir para você para um lugar maravilhoso que eu tenho para você. Amém? Fique em pé.